reclamado muito da sua vida ultimamente? Então, pega lá o seu cafezinho, que eu já tô com o meu aqui, e vem comigo para esse vídeo que hoje a gente vai bater um papo sobre tanto coisas materiais como emocionais, um pouco que a gente possui, né? Vamos lá conversar sobre gratidão, sobre reclamação e sobre como as coisas eram antigamente e como elas são hoje. Então, vem comigo para esse vídeo. Oi, gente, eu sou a Dani, se você ainda não me conhece, muito prazer. Estamos aqui no canal Papo e Passeios com Dani, que agora eu estou com vários canais, né, gente, dividido por nichos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui. Gente, hoje o vídeo vai ser bate-papo, tá bom? É uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Quem me acompanha desde lá do outro canal, né? Lembra que é sobre a gratidão, tá, gente? E aí hoje eu quero trazer um tema muito atual e necessário para nós, porque ainda ontem eu tava conversando com uma pessoa, né, um jovem, e ela comentou assim comigo, né? Também hoje em dia é muito difícil a gente se manter assim feliz e satisfeito, porque você tá toda hora vendo ali na rede social. Ai, a fulana tá fazendo isso, o fulano tá fazendo aquilo, e eu tô aqui em casa, parece que a minha vida tá passando e eu não tô curtindo. Só que não é só essa pessoa que pensa assim, eu acho que todos nós em um determinado momento, exceto se você é uma pessoa muito assim evoluída, espiritualizada, que você tá a todo momento se relembrando de ter gratidão. Mas assim, não é o meu caso. Tanto é que se eu fico muito olhando em rede social, gente, eu começo a ter esse tipo de sentimento também, de pensamento, assim, será que eu tô atingindo minhas capacidades máximas? Será que eu poderia estar fazendo mais? Será que eu tô desperdiçando minha vida? Será que o fulano ou a fulana estão alcançando mais que eu? Então, e você aí, gente, já parou para refletir sobre isso? Eu queria abordar hoje nesse vídeo, assim, principalmente a gente parar para pensar no tanto de coisa que a gente já conquistou, pessoal. Eu fiz uma busca aqui rapidinha, né, no chat GPT para compartilhar com vocês um exemplo prático que hoje em dia qualquer pessoa tem em casa, gente, que seria uma geladeira. Eu acho que quase todo mundo tem uma geladeira hoje em dia, principalmente quem estiver aqui assistindo na internet, né? A pessoa tem acesso à internet, eu acho que tem uma geladeira, mas enfim. Ele falou assim, o ano oficial, né, que foi uma geladeira artificial e prática, foi em 1834, gente. Foi um sistema de refrigeração funcional com compressão de vapor. As geladeiras elétricas modernas só se popularizaram a partir da década de 1920. Então, eu acho que foi assim, quando as pessoas conseguiam comprar, né? E antes disso, eles já estavam estudando a geladeira. Em 1748, teve um cientista escocês, William Cullen, que mostrou um sistema de resfriamento e tal, mas não era um aparelho prático. Então, geladeiras elétricas modernas só se popularizaram a partir da década de 1920. Resumo, surgiu uma ideia inicial, séculos antes, depois a refrigeração artificial, 1748, a primeira prática, 1834, a popularização nas casas, 1920. Gente, tem 100 anos só que a geladeira existe, né? 106 anos. E assim, a gente tem que parar para pensar, isso aqui, esses nomes que eles falaram é tudo de gringo, né? Então, quando será que surgiu no Brasil a primeira geladeira? E outra, será que eram só pessoas ricas que podiam ter naquela época? Quando foi para todo mundo, para massa? Então, gente, vamos pensar quanto tempo o ser humano viveu até sem uma geladeira. Imagina a dificuldade da vida. Às vezes eu gosto de assistir esses vídeos assim de Idade da Pedra, né? Quando as pessoas tinham que caçar e depois surgiram os coletores e tal. A vida girava em torno do alimento, né, pessoal? E hoje em dia, todos nós temos uma geladeira na nossa casa onde você pode guardar suas coisinhas, você pode comer na hora que você quer, você pode ir no supermercado, né, gente? Olha só, a gente não precisa ir muito longe, porque eu sei a história dos meus avós, que eles moravam em sítio
Imagina, tipo, eu nasci no Paraná, né, gente? Eu cheguei a nascer no sítio. Então eu fico imaginando como era a vida da minha mãe, sabe? Buscar as coisinhas pra mim. Eu sei que era assim, um sítio aqui, outro lá no Cafundó do Juda, né, como a gente fala. Outro sítio lá no Cafundó do Juda. Não tinha carro. Eu não sei, eu acho que eles iam de bicicleta eram mercadinhos, né? Vendinhas. E na cidade era um evento para os meus avós, para os meus tios, etc. Então isso não faz muito tempo, gente. Só que assim, eu venho de uma família de origem rural. De repente, sua família já nasceu na cidade, então foi diferente, né? Então, hoje em dia, gente, nós vamos lá no mercado, você escolhe o que você quer, e muitas vezes nós nos damos ao luxo de reclamar. Ai, porque, nossa, esse mercado, ai, eu achei zoado, não tem muita opção nesse mercado. Ai, não tem muita marca. As marcas que eu gosto não tem aqui nesse mercado. Eu tô brincando, tá, gente? Fazendo uma sátira, porque às vezes eu também faço isso. Só que a gente esquece de se policiar. O luxo que a gente tem. Todos nós temos esse luxo hoje. Seja você assalariado, assim como eu, né, e meu marido, e sabe, um trabalhador rural, até nas zonas rurais. Hoje em dia as pessoas têm carro, podem ir no supermercado, tem perua que entrega. Olha as facilidades, as praticidades. Ah, eu posso comer uma comida básica, né? Um arroz, um feijão, eu posso comer um iogurte, eu posso comer uma carne. Se eu quiser, se não eu como um legume, se não, eu quero um queijo, eu vou querer uma bolacha X, uma Y. E antigamente, gente, aqui na Holanda, eu ouço muito as pessoas falarem que assim, teve uma época que era basicamente batata a alimentação das pessoas, tá? Aí era uma sopa de batata, um purê de batata, uma batata assada, uma batata cozida. Então, assim, não tinha muita variedade. E não faz muito tempo, pessoal, isso. Olha, eu peguei só o da geladeira, né? Mas para não ficar chato o vídeo, né? Não vamos ficar só aqui lendo no chat GPT. Mas diversidade de alimentos. Quanto tempo faz que a gente tem todo esse acesso? Quanto tempo faz que nós temos a agricultura, a gente tem as pessoas que transportam para lá e para cá, agora que tá tendo essa crise econômica aí, né, gente, por causa do conflito, a gente tá vendo como é globalizado a coisa, né? O fertilizante vem de um lugar, o alimento é produzido no outro lugar. Aí, se uma coisa atrasar, demorar, o preço vai aumentar para nós. E assim, e quando não tava esse conflito, a gente agradecia por tudo que a gente tem, por todas as nossas facilidades? Não, a gente tá sempre olhando para o que falta. Mas se eu tivesse isso, se eu pudesse ir no supermercado de marca A, eu seria mais feliz, porque lá as coisas são melhores, as coisas são mais frescas, né? Uma alimentação de extrema qualidade, enfim, não que isso não seja importante, se a gente tem a condição. Mas se a gente não tem, poxa, por que a gente não olha porque a gente já conquistou também? E eu falei só de uma geladeira, né, gente? Se a gente pensasse, por exemplo, no smartphone, que é tipo um computador na nossa mão, quem não tem um smartphone hoje em dia? Então, vamos pensar, por exemplo, gente, viajar. Eu tava pensando esses dias, né? Como eu falei da rede social, que a gente vê, principalmente os jovens se comparam. Nossa, olha lá, a fulana foi para Paris. A fulana foi para Londres. Ai, olha a fulana lá em Natal. Fala um lugar legal aí, né, gente, do Brasil. Nossa, olha a fulana em Poços de Caldas. E eu não posso viajar. Só trabalho aqui para manter a minha vida, eu não viajo, eu não passeio. Eu entendo, gente, são as novas atividades que surgiram com a nossa evolução, da nossa civilização, da nossa vida. Mas assim, nem sempre foi assim, gente. Avião. Há quanto tempo o avião é popularizado? Que as pessoas podem comprar uma passagem e passar as férias lá na ilha X. Eu acho que antigamente nem as pessoas muito ricas tinham esse acesso. Você tinha que se contentar em viver ali na sua vidinha. Ou era na fazenda que você morava, aí você ia fazer coisas com seus vizinhos, e para a cidade do lado era um evento. Ou se você morasse na cidade mesmo, para você se locomover dentro do seu próprio país, olha o Brasil que grande.
Aqui na Europa, pelo que eu vejo em filmes assim, gente, malha de trem não faz muito tempo também. Antigamente, para mover de um país para o outro da Europa, também era complicado. Tem os relevos, e aí até eles desenvolverem malha de trem e avião. Então, hoje as pessoas se locomovem e isso virou como necessidade essencial. Eu tenho que viajar, senão eu não tô curtindo a minha vida, eu tenho que conhecer os lugares. Eu entendo, porque eu também sempre gostei de viajar, sempre amei. Mas por que a gente também não tenta pensar em ter gratidão? Esses dias eu tava vendo acho que foi uma frase, gente, que me tocou tanto. Assim, era gratidão por um dia comum. Aí falava assim, eu não lembro mais aonde foi que eu vi isso, gente, mas falava assim, um dia comum também é uma bênção. Só de não ter acontecido nada de anormal naquele dia, você tá com saúde, seus familiares estão com saúde, os seus vizinhos estão bem, você tá se dando bem com todo mundo, você não teve que resolver nenhuma urgência. Só isso já é uma grande benção. Não precisa ter assim um grande acontecimento. Ah, eu comprei um vestido de R$ 500 no shopping, então o meu dia foi maravilhoso. Não, os dias comuns, isso me marcou muito, a gratidão pelo dia comum. Agradecer só, muito obrigada, porque hoje deu tudo certo. Deu tudo certo, não tive pepino para resolver, não tive incidentes, não tive correria, tive o mínimo possível de estresse. Então, às vezes é bom a gente parar para pensar nisso, gente, porque senão a gente pode entrar também naquela pilha, naquele ciclo contínuo de reclamação e não agradecer. Por exemplo, ai, mais um dia chato, que eu tenho que lavar essa louça, que eu tenho que limpar essa casa, e o fulano, né, como consegue? O fulano tá lá não sei aonde, curtindo férias, a ciclana comprou tal coisa, trocou de carro, e outra, muitas vezes a gente não sabe os bastidores da vida das pessoas. As pessoas postam recortes na rede social. Olha o carro novo que eu comprei. Eu acho muito estranho, gente. Mas as pessoas postam. Só que depende de como você vai reagir. Ai, a fulana comprou o carro Y. Esses dias eu vi de uma pessoa, mas eu nem conheço aquele carro. Então, primeiro, se eu fosse me sentir inveja, eu ia ter que primeiro pesquisar qual é aquele carro, porque eu nem sabia qual que é. Enfim, gente, cada um, né? Só que aonde eu tô querendo chegar é como você vai reagir. Você sabe o tanto que essa pessoa tá se sacrificando para pagar esse carro? Se tá valendo a pena, ou se daqui uns anos ela vai falar, poxa, todo o sacrifício que eu fiz para pagar esse carro, eu acho que não valeu a pena. Então a gente olha secamente. Uma dica que eu tenho, até me acabou de vir essa palavra na cabeça. Secamente, quando você olhar posts de rede social, olha secamente, sem nenhuma emoção. Assim, ai, olha a fulana na Torre de Paris. Olha a fulana na Cataratas do Iguaçu. Só olha, oh, legal, Cataratas do Iguaçu. Lugar muito bonito. Se você tem vontade de ir um dia, vê, observa, né? Ui, que legal, ela foi pacote de viagem tal, né? Quem sabe um dia, se realmente for o seu sonho, você vai. Mas você não vai querer conquistar aquilo só pra falar com alguém. Ai, olha, eu também fiz. E por incrível que pareça, existem pessoas assim, gente, que não olha a sua própria vontade. Ah, eu quero ter um Fusca branco, eu vou ter um Fusca branco. Não vou ter, porque o que o meu vizinho vai pensar de mim andando de Fusca branco? O que a minha família vai pensar? Que eu sou pobre, que eu não conquistei nada na vida? Tenha o seu Fusca branco, se esse é sua vontade. Só um exemplo, tá, gente? Mas tem gente que vive assim, se move em comparação com o outro, no que o outro tá conquistando, né? E se o seu vizinho comprou um Jeep, vamos dizer, que eu ouvi falar que no Brasil Jeep tá sendo a sensação, né, gente? Você comprou um Jeep, não, tem que ter um Jeep porque todo mundo da minha vizinhança tá tendo.
Você sabe o que que o povo tá tendo, por exemplo, lá no Paraguai, ou no Chile, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos? Podem ter carros 1000 vezes melhores. Você nunca vai se igualar a ninguém, porque sempre vai ter alguém com mais que você e alguém com menos. Isso é fato. Sempre vai ter alguém com mais e sempre vai ter alguém com menos. Uma outra coisa que a gente tem que parar pra pensar, pessoal, é o respeito que a gente emprega nas coisas que a gente já possui. Por exemplo, né, vou te dar um exemplo básico. Eu tenho aqui em casa uma cortina de pano. Ela foi feita do quê? Ela foi feita de um pano, ela é de algodão. O algodão veio da natureza. Eu tenho uma estante aqui em casa que ela é de madeira, vamos supor, madeira maciça. Essa madeira veio de onde? Da natureza. Eu tô com esse copo aqui, essa xícara que é feita de cerâmica. Como é produzido as cerâmicas? Tudo veio da natureza e, consequentemente, foi criado por Deus, foi criado pelo Criador. Então, você tá cheio de recursos naturais, até nas coisas materiais da sua casa. Essa planta aqui, né, que eu mostrei no meu outro vídeo, gente, a minha mini orquídea, olha como ela tá linda. Ela veio da fonte criadora, que é Deus, que é o que cria tudo, né? Há algumas semanas atrás, ela tava só essas folhas verdes, aí cresceu esse taquinho aqui e olha as flores que tem agora. Então, você tem que demonstrar carinho, gratidão pelo que você já tem. Se você não tá feliz com essa cortina, não xinga a sua cortina, pelo amor de Deus. Não fala mal, não amaldiçoa. Vai agradecendo por ela até você conquistar o próximo. Porque eu também pensei assim por muito tempo, gente. Mas isso é uma coisa material, é um objeto inanimado. É uma caneta. Você joga. E o que a gente quer dizer com esse gesto? Falta de respeito. Porque você tá tendo a chance de ter essa caneta para escrever, mas você tá jogando. Uma coisa que me marcou muito foi uma vez que eu vi um vídeo de uma moça que ela tava passando muita necessidade. Não era do Brasil, tá, gente? O país que ela morava ainda está, né, numa crise violenta e os seguidores mandaram muita coisa para ela, para os irmãos dela, porque ela tava numa necessidade de um tudo. E aí eu vi ela recebendo assim, ó. Vou dar só um exemplo. Abriu, fulana me mandou essa camiseta, não sei o quê. Muito obrigada, fulana. Jogava todos os pacotes. Me mandou isso pra... Tudo. Aquilo me chocou de uma forma. Quando ela terminou o vídeo, tava tudo assim, ó. Uma pilha. Eu pensei, meu Deus, que será que as pessoas que mandaram, né? Será que as pessoas que mandaram também pensaram isso? Que foi ingratidão ou não? Ou é coisa da minha cabeça? Mas eu acho que é uma demonstração de que você não tá dando valor àquilo que você recebeu, sabe, gente? E aí, como que as coisas melhores vão vir pra você se o que você já tem no momento, você tá tratando dessa forma? Você vai jogar também. Suponhamos que você não tá feliz com o celular que você tem, que é uma marca aí que você não gosta. Aí você toda hora tá reclamando, tá xingando, tá atacando. Vai vir o da marca que você quer. Ele vai durar bastante, você vai ter o dinheiro para pagar ele à vista. Então, assim, tudo isso são coisas que eu te levo a fazer essa reflexão, tá, gente? Agradecer pelo que a gente já tem, até que o que a gente quer venha até as nossas mãos. Então, você já tem muita coisa. Antes que eu me esqueça, gente, eu quero comentar com vocês do canal do Mine Lucas. É assim mesmo que escreve, M-I-N-E. É um rapaz de, se não me engano, é Moçambique, gente, da África. Me desculpa se eu estiver errada, mas ele fala a nossa língua, ele fala português e ele foi morar no Brasil. Se vocês verem, gente, esse moço, ele dá uma lição de gratidão. Assim, eu fiquei chocada. Eu, às vezes, dá até vergonha de assistir o vídeo dele, porque ele agradece por um tudo e ele fica maravilhado com as coisas.
porque ele fala que a situação que ele tava lá, eu acho que era Moçambique, tá, gente? Ele não tinha nada, gente, ele não tinha geladeira, pelo que ele fala, não tinha móveis na casa. Ele fala que isso lá era coisa de gente rica. E aí ele chegou no Brasil, qualquer um tem a casa mobiliada, qualquer um tem tudo. Então você assiste, nossa, gente, a primeira vez que eu assisti, é sério, meu olho ficou cheio de lágrima, quase que eu choro. Porque aí a gente vê o quanto eu também já fui muito ingrata na minha vida, né? Não agradeci por essas coisas, às vezes reclamei, porque parecem coisas básicas, mas para outras pessoas não é. E a gratidão que ele tá tendo, sabe? E quando ele recebeu uma cesta básica, o vídeo dele que ficou famoso foi o da cesta, não, acho que foi cesta de Natal, um vídeo que bombou na internet. E aí ele ficou muito conhecido porque ele abriu uma cesta de Natal que ele ganhou na empresa no Brasil com uma gratidão, sabe? E abismado com tudo que vinha na cesta de Natal. E olhando cada detalhe, e ele, gente, isso daqui eu ganhei, eu não paguei nenhum centavo, eu nunca ia conseguir ter isso no meu país. Então, assim, eu super recomendo para vocês assistirem alguns vídeos dele também, principalmente se você mora no Brasil e você acha que a sua situação está muito difícil, que realmente está, né, gente? Esse conflito também trouxe muitos, como que se fala? É uma cadeia, né, de efeitos para o mundo inteiro, né? Mas se você assistir um vídeo dele, você vai ver como ele acha motivo para agradecer pelas coisas. Então, ainda bem que eu lembrei de falar do canal dele, porque é um grande exemplo de gratidão, gente. E aí, gente, uma coisa que eu estava pensando e que eu tenho me forçado mais a pensar nisso recentemente também, porque muitas vezes me esquecia, a gente cuidar da gente mesmo também é um grande ato, um sinal de gratidão, né? Você se amar. Eu confesso que essa é uma das áreas mais difíceis para mim. Até hoje, você se amar, você se pôr em primeiro lugar ou na mesma linha, né, do que você põe os outros. Então, como você pode demonstrar cuidado com você mesmo? Cuidando das suas unhas. Se você não gosta de fazer unha, mantendo sempre aparadinha, limpinha. Quando você vê uma pessoa que ela tá limpa, com roupas limpas, bem cuidadas, unhas aparadas, isso significa que a pessoa, ela tem amor próprio, ela ama a si mesma. Se você faz um penteado no seu cabelo, significa que você tem apreço pelo seu cabelo. Você tá se amando, você aceita o presente que você recebeu. E às vezes a gente se esquece. Eu mesma, nossa, eu tenho que me policiar muito, gente, nessa área, porque o amor próprio é uma coisa que eu não sei se muita gente já nasce assim com aquele amor próprio ou você vai desenvolvendo com os seus pais. Eu não sei direito, não sou assim, sou suspeita para falar ainda para vocês. Mas eu tenho tentado aprimorar isso com o passar dos anos, sempre ter um tempinho para mim, para cuidar de mim, sabe? Não quer dizer que você tem que estar cheia de roupa chique, você precisa ir fazer as unhas da última moda, você tem que ter o cabelo da última moda. Não é isso que eu quero dizer. É você estar apresentável, bem cuidado, que quem olhar pra você vai ver que você se ama, porque você também se cuida. Você cuida não só da sua aparência externa, mas você tira um tempo para você descansar, para você não viver uma pessoa estressada, enfim, eu tô vendo isso como uma forma de gratidão também. Gratidão pelo seu corpo que você recebeu, gratidão pela sua aparência, gratidão pela chance de estar aqui, né, vivendo essa experiência, porque se não fosse o seu corpo, você não ia estar aqui, vivendo, andando por aí, desbravando, descobrindo coisas novas. Então, enfim, pessoal, acho que eu já falei muito. Muito obrigada a quem assistiu aqui até o final. E a gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Vai ter vídeo novo também lá no Casa Gostosa. Logo, logo no Economia Doméstica com a Dani. E logo, logo eu vou vir aqui falando de novos canais para vocês também, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo. Bom, gente linda, muitíssimo obrigada por você ter assistido mais esse vídeo até o final. E agora eu te convido a assistir um desses dois aqui que você ainda não tenha assistido.
E muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui me visitar. Até o próximo!